Que alegria estar conversando com você nessa Alegria. manhã do dia 9 de julho. A gente marcou para as 10 horas para o pessoal dormir um pouquinho mais. Já tem aí muita gente entrando. E, Parece obviamente, feriado, né? Parece que em São Paulo é feriado, né? é feriado aqui, mas a gente está trabalhando porque, na verdade, esse feriado foi antecipado, né? Estou muito contente que a gente está podendo ter esse papo, porque, afinal de contas, a era 5.0 é um desafio enorme. E o que as pessoas falam é assim, mas escuta, não era 4.0? Não, a gente já está na 5.0, né? É Então, já estamos para frente. interessante que algumas pessoas me mandaram mensagem exatamente assim, né? Espera aí, Mary, não era 4.0 o ano passado? Agora passou, agora é 5.0, já evoluiu mais, já é uma outra mentalidade, né? Já exatamente, um outro tempo. Tudo muito rápido, né, Mary? Foi porque você tinha, veja, nos últimos tempos, né? Você começou lá na primeira revolução era caça, depois a agricultura, depois a revolução industrial. Você vê que foi antecipando os períodos em que foram acontecendo essas mudanças na vida. Só que de 95 para cá, quando chegou a internet no Brasil, né? Aí veio a 4.0 com a era digital, inteligência artificial, e as pessoas começaram a ter assim, uma certa resistência, ainda principalmente no mundo do direito. E agora chegou 5.0 rapidíssimo, ou seja, em questão de meses mudou-se do 4.0 para o 5.0. E no mundo do direito, Regina, as pessoas são muito conservadoras, têm uma hierarquia, um tradicional. Basta dizer que a OAB, né, está fazendo uma normatização sobre dress code, ou seja, como você se vestir em reunião virtual. Veja, Uau! o mundo está em outros tempos e ainda está se preocupando com vestir paletó e gravata. Recentemente, um advogado estava numa sessão, chegou para fazer audiência sem gravata, não deixaram fazer. Aí ele, no mundo virtual, né? Que agora não tá. E aí ele teve que correr lá dentro de casa, pegar uma gravata para botar, porque na audiência os desembargadores não deixaram que ele participasse sem gravata. Então, você vê como me dá uma preocupação com coisas assim muito tradicionais. Então, para o direito evoluir para esse 4.0 e agora chegar no 5.0, vai ser realmente uma mudança de cultura, uma mudança de mindset, né, para poder chegar É. no momento, né? Olha, agora que a gente já está aí com várias pessoas entrando, a gente começou aqui um papinho informal, eu e a Mary, mas eu quero aproveitar que agora as pessoas estão entrando, que é uma honra estar aqui conversando esse Smart Talk chiquérrimo, né? Para a gente falar sobre 5.0, que é cheio de Smart Cities, Smart Challenges e tudo mais. Então, eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece ainda, a nossa top doutora Mary Elbe, que é pós-doutora, ela é só isso, pós-doutora, doutora, mestre em Direito Tributário e advogada. E uma grande mulher, uma mulher incrível, porreta, como se diz lá em Recife. Então, eu estou muito feliz com as amigas aqui entrando, para a gente poder bater esse papo, as pessoas poderem participar com perguntas, enfim. Porque a conversa aqui é conversa de gente smart, né? A gente não está querendo falar pouca coisa. Então, Mary, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Você aí de Recife falando com a gente para o mundo. Ah, obrigada. Aqui em Recife tudo é assim grande, né? De Pernambuco para o mundo. Veja, a alegria é minha, principalmente desse tema que vem assim, me instigando muito a estudar, a pesquisar, como mudar, né? Foi interessante que o ano passado eu disse, nossa, o meu escritório precisa mudar, contratei uma consultoria de After Law, exatamente de coisas modernas, tecnológicas, avanços de inovação. Isso antes da pandemia, né? Porque depois aí chega a pandemia para o mundo, só que a gente já estava acelerado para chegar nesse mundo pós-pandemia. O mundo parou, mas a gente não podia parar. Ou seja, esqueceu de dizer que eu sou pós-graduanda, estou terminando minha pós-graduação em neurociência. Nossa!
Nossa, isso é sensacional, porque além dela ser pós-doutora, doutora, mestre, advogada, ela também está terminando uma pós-graduação em neurociência e comportamento. É muito atrevida, né, gente? Ah, pois é, mas aí é uma das características que depois, veja, eu fazendo isso na intuição, é uma das características do mundo 5.0, a multidisciplinaridade. Boa. Né? Ou seja, você tem que ser multidisciplinar, tem que ter um outro olhar sobre as mesmas coisas, para que exatamente você possa prestar um serviço melhor, mais adequado, mais inovador, porque o cliente hoje ele quer soluções, quer respostas objetivas, né? Aquele blá blá blá, aqueles pareceres longos, 150 páginas, metade só dizendo do direito, não dá mais tempo de ler. Outro dia estava o ministro Noronha, que é presidente do STJ, dando uma entrevista, e ele disse o seguinte: olha, não me mande petição longa, não me mande parecer, que eu guardo tudinho para eu ler quando me aposentar, agora não dá tempo, a coisa tem que ser ágil, tem que ser rápida. Então, são essas características hoje do mundo 5.0. Bom, Regina, deixa eu só dar um introito aqui sobre o mundo 5.0, que está todo mundo ainda assim muito novo. Né? Boa, ótimo. A gente tinha um mundo digital, inovação tecnológica, na área do direito foi o e-processo, foi julgamento por algoritmo, métricas, etc. Né? Inclusive apareceram dois advogados robôs, né, que foi o Watson e o Ross, que batendo para fazer peças junto com o advogado, eles ganharam dos advogados pessoalmente. Então, houve aquele susto de dizer assim, peraí, nós. E aí o mundo 5.0 é bem recente, foi criado lá no Japão, né? Exatamente no sentido de, em 2016, eles começaram a esboçar essa ideia de um plano de 5 anos até 2021, ou seja, já chegou, para conectar esse mundo tecnológico, esse mundo digital, com a realidade das pessoas. Ou seja, as pessoas não precisam se preocupar em perder empregos, perder vagas, em perder para o computador. Essa tecnologia ela tem que estar adaptada para o ser humano, o bem-estar do ser humano, a qualidade de vida. E aí onde entra esse 5.0. É exatamente essa busca de adaptar essa tecnologia para satisfazer as necessidades das pessoas. Ou seja, tudo tem que ser conectado. Então, Smart City, a cidade é toda tecnológica. Por exemplo, você quer um estacionamento, vai sair de casa, onde é que você vai estacionar? Você tem um app que você vai lá reservar. Eu vou para tal lugar, quero estacionar aqui. Chega lá, sua vaga está reservada. Então, o gasto de água, o gasto de luz. Então, é tudo conectado para satisfazer o homem, porque não adianta ter a tecnologia. E na área jurídica, aí muita coisa mudou. A partir do e-processo, ou seja, os processos digitalizados que você pode acompanhar. Então, hoje eu tenho o processo Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, sem sair do escritório aqui de Recife, minha equipe acompanha. Né? Ainda por cima, olhando para aquele marzão, né? Principalmente olhando aí, Recife. na minha frente. Ó. Aqui a gente olha para a Avenida Paulista. Eu pensei ainda fazer a live de lá para botar a Silmar nas minhas costas para você ficar. Ô, Mary, desculpa, eu te cortei, porque quando você falou eu aqui de Recife, eu já pensei no mar aí, essa maravilha, né? A gente aqui no asfalto, né? Mas aí, onde é que está, Regina? Como há essa tradição, essa centralização, essa hierarquia, vai ter que ter realmente uma mudança de cabeça, uma mudança de mentalidade do advogado, porque nossas faculdades, ela prepara a gente para o litígio e as mesmas aulas lá de 1900, né? Ou seja, desde a época de Rui Barbosa, da época que começaram as faculdades, né? Já não dá mais. Não, olha, por quê? Códigos, leis, estão tudo no computador, você vai. Jurisprudência. Antigamente você tinha escritório só especializado em jurisprudência em Brasília, porque ele ficava pesquisando que aqui nas outras cidades não tinha acesso. Hoje não, hoje você está lá no seu computador, o próprio STJ tem um sistema que já linka com decisões quando você bota o tema. Então, aí você diz, então o advogado ficou subutilizado, a máquina substituiu, né? E aí é uma das coisas interessantes que o advogado, você que trabalha com rebrand de pessoas, né? E aí exatamente nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de adaptação para o novo mundo, né? Então é importante que vocês, o autoconhecimento, não é isso? Por quê? Porque você tem que
conhecer para saber para onde você vai e o que você quer. Senão você vai ficar sempre sendo arrastado pelos outros e engolido pela nova tecnologia, né? Então, Perfeito. É aproveite. o ser humano no centro da tecnologia, né? A 5.0. Isso. E aí, como é que você vê exatamente uma coisa que você trabalha, aproveitando assim a live para tirar uma consultoria grátis da amiga, né? E você vê essa questão da marca pessoal, como desenvolver essa marca pessoal nessa advocacia 5.0, que agora mudou totalmente. Sim, na verdade, a gente está caminhando, né, e trabalhando o mundo inteiro, agora que o mundo parou, inclusive, nunca foi um momento mais importante e propício para as pessoas pararem, porque o mundo parou, as pessoas não podem parar, mas para elas pararem e olharem para elas mesmas. Eu trabalho com o processo, você sabe, com o processo de rebranding. Esse processo, eu tenho o Instituto Internacional de Rebranding, e esse instituto, a ideia foi criar um centro de reposicionamento comportamental. Então, assim, o que a gente entende vem toda essa tecnologia, mas, na verdade, o que o ser humano hoje mais precisa desenvolver é se repensar, se reinventar, para poder trabalhar com a gente chama de soft skills, que é exatamente comportamento. Como você se comportar mentalmente. E o que você tem na tua mente é o que você vibra. Então, de alguma maneira, energeticamente, você também se transforma para poder entrar nesse mundo que é uma convergência do virtual com o físico. E o rebranding, que é esse processo que eu venho trabalhando, é um método que eu desenvolvi, que é um método que é autoconhecimento para alta performance, onde entra neurociência, comunicação não violenta, exatamente para você poder se trabalhar, se reconectar com a tua essência, com a tua verdade, para poder dar conta de tudo isso que está acontecendo. Então, as pessoas nunca tiveram tão perdidas, porque não é que o mundo mudou, o mundo parou. A Terra está doente e a gente é que tem que fazer uma transformação interna para poder dar conta dessa nova era das smart cities e tudo mais. Então, o que o processo de rebranding trabalha? Às vezes a gente não se dá conta que tem algum comportamento que ou a gente está usando muito, ou a gente está usando pouco, ou a gente não está usando. E a gente percebe que a gente começa a patinar e não consegue chegar no nosso objetivo. A Marcela comentou aqui, tá punk. E realmente é o que eu mais ouço das pessoas. Então você começa a patinar. Mas, na verdade, a busca por um processo de rebranding, a grande explicação é que tem um incômodo aí dentro de você que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas você sente que você está patinando. E esse processo te ajuda a se reorganizar. É interessante. Doutora Mary. Que Não, honra, que veja, honra. olha, mas aí veja só. É interessante isso que você está dizendo, por quê? Porque um dos maiores problemas das pessoas é exatamente a autoestima, se posicionar. Como é que você vai mudar uma mentalidade se você já não tinha uma mentalidade, você já não tinha uma marca? Vamos falar em marca, que eu gostei muito disso aí. Então, veja, você já não tinha uma marca que posicionada no mercado, na profissão, ou seja, você ainda não existia. Como é que você vai mudar? Então, eu entendo que para você ter as novas características de criatividade, flexibilidade, porque vão ser características humanas que vão lhe diferenciar das atividades mecânicas e rotineiras do computador. Por quê? Porque fazer petição, ler leis, ler jurisprudência, acompanhar processo, tudo isso vai ser feito por robô. Então, o ser humano entra onde? Entra exatamente nesse desenvolvimento pessoal para ele ser diferente da característica do que o ser humano tem diferente, ou seja, na sensibilidade, a criatividade. Você pode olhar tudo que você lê sobre desenvolvimento desse mundo 4.0, 5.0, é a criatividade, flexibilidade, o senso de colaboração, né, que você vai ter, ou seja, mudar aquele individualismo que você tinha. E como, se você tem essas características, vai conseguir ser diferente? Então,
exatamente essa mudança de mindset, de mudança de mentalidade de cabeça, né? O que eu adorei, e eu queria dividir com todo mundo aqui, é que é essa troca, porque as pessoas ouvem, a gente pôs lá Smart Talk 5.0. Parece que a gente vai falar de TI, de tecnologia, né? Eu me achei o máximo, né? Porque eu jamais seria TI, uma incompetência máxima. Mas o grande ponto é que a gente ouve inteligência artificial, robótica, big data e não sei o quê, mas na verdade a transformação real é o que você acabou de falar, é no ser humano. É a gente tentar olhar para isso e encarar isso. E a tecnologia, o caminho do 4.0, que veio da era do trabalho de tecnologia nas indústrias, na fábrica, o caminho para o 5.0 é o ser humano com a tecnologia para servir as necessidades do ser humano. Essa é a grande mudança. Então, assim, que ótimo, Smart Cities. A gente vai estar sendo gravado o tempo todo em tudo, mas se você não estiver preparado para isso, você vai se perder. E muito do que você está falando da tua profissão e da profissão de vários advogados maravilhosos que estão aqui com a gente, estou tentando acenar para todo mundo, mas não estou conseguindo. Então, aceno aqui para todo mundo. É exatamente essa capacidade de perceber essa convergência e perceber a necessidade de reolhar para os nossos comportamentos. Por exemplo, eu venho lendo muito, aliás, eu tenho uma dica de um livro maravilhoso que eu estou começando a ler, que chama Máquinas como Eu. Quem deu essa dica foi um professor chamado Paulo Caliendo, que é da área de vocês. Esse livro é do Ian McEwan, que é um livro que exatamente... Paulo Calenda é meu amigo. Ah, olha só. Olha que mulher importante. Eu aqui procurando na internet, acho esse livro, é amigo dela. Quem não é amigo dela, né? Então, é exatamente um livro que fala essas peculiaridades de como a gente lidar com todas essas transformações, mas o mais importante é você perceber nesse momento, se você é advogado ou se você tem qualquer profissão, porque a internet democratizou a informação do direito. E hoje a gente já sabe que o computador tem a capacidade de fazer uma leitura de um contrato e já foi provado que esse contrato, ele pode, o ser humano, o advogado pode checar e buscar quase várias coisas, mas ele muitas vezes não consegue detectar alguns detalhes. E o robô traz este benefício. Mas o grande ponto é como lidar com isso. Como assim o robô sabe mais do que sou um advogado, que faço pós-graduação, que faço master e tudo mais? É aí que está a capacidade de você se abrir para o novo e ter a capacidade de desenvolver novos comportamentos na tua mente. Porque ninguém vai fazer isso por você. E se você não fizer isso, a tecnologia pode te engolir, sim. E a gente entra no pânico, no medo. Eu vou perder meu emprego. Não vai mais ter espaço para mim. Eu tenho uma pesquisa da Dell Não, Tecnologia. Regina, o pessoal está pedindo você mostrar a capa do livro aí. Então, eu não estou com ele aqui, eu vou pegar daqui a pouquinho, mas ele chama a Máquinas como Eu, Ian McEwan. Só voltando, que a gente estava falando de Lawtex, a pesquisa da Dell Technologies, olha que interessante, para o Instituto do Futuro, porque a gente está falando do 5.0. 85% dos trabalhos em 2030 não foram inventados ainda. Olha que incrível. E assim, o conhecimento jurídico hoje ele é muito mais acessível. E por isso mesmo, por essa acessibilidade, é que é fundamental essa tua reconexão com você. Porque senão a gente volta para o que a Mary falou no começo. Autoestima. A chance da depressão, do pânico, do medo, de você
começar a absorver toda essa informação, achar que você não serve mais, é um ponto fundamental para você olhar. Porque se Regina, você não olhar para você fazendo o teu rebranding, e também você ter a capacidade de olhar para o coletivo, que é o que esse mundo novo, esse novo normal, que eu nem gosto dessa terminologia, está pedindo, é exatamente isso. Fala, Mary. Fala, doutora, pós-doutora. sabe que a grande mudança que aconteceu rapidamente, veja, eu mesmo ano passado eu não fazia uma reunião virtual, o pessoal do escritório dizia, doutor, vamos reunir pelo Skype. De repente, hoje eu já não quero mais nem fazer pessoalmente. Minha gente, vamos fazer, olha, estava para o Rio Grande do Sul, saía de Recife 3 horas da manhã para ir fazer uma reunião no Rio Grande do Sul, outra no Paraná, outra no Rio de Janeiro. Hoje, com o mundo virtual, acelerou. Mas muita gente não estava preparada para isso e não está. E aí, uma das novas mentalidades que eu gostaria de deixar para as pessoas, Regina, é que como você tem um computador que é mecânico, rotineiro, você vai ter que ser empreendedor. É outra coisa que não... Bárbaro, ótimo ponto. Na faculdade de Direito, dizem, aprenda o direito e vai advogar. Ninguém diz como é que você vai advogar, como é que você vai conseguir cliente, como é que você vai... Perfeito. Como é que você vai gerir o escritório, fazer um fluxo de caixa, como é que você vai saber quantos entraram, quanto entrou, né? Ou seja, como é que você vai oferecer o seu serviço para que as pessoas comprem. Embora a advocacia seja um serviço relevante, etc., mas tem que ver que, na realidade, para a pessoa, é a profissão dela, essa profissão que ela faz, com ética, com responsabilidade, etc., mas é como ela ganha dinheiro. Então, como é que ela vende esse serviço? Como é que ela muda? E aí, normalmente, os advogados, eu vejo, eles têm características técnicas maravilhosas, são excelentes juristas, sabe qual que é a sua... Mas falta ele o que é o seguinte, a ser empreendedor do negócio dele, a vender o negócio dele. Então, essa mentalidade de como você ser empreendedor, de você mudar sua criatividade, é que ela é importante. Uma vez você me perguntou assim, né? Logo começou a falar de rebrand, que aí eu me apaixonei. Assim, se você fosse uma marca, que marca você seria? Eu disse, Mary Elbe. Né? Mas aí eu entendi o que você queria dizer assim. Se você fosse uma marca, o que é que você gostaria de representar? Ou seja, que as pessoas vissem em você, né? E aí, se você não se conhece, você não sabe o que você representa, né? Aí eu me lembro até que eu respondi para você, eu seria assim, para sapato eu adoro Salvatore Ferragamo, para bolsa eu utilizo Chanel, mas eu vi que tem uma característica em todas, que aí eu fui partir para refletir, seguinte, muito que é a confiabilidade, a segurança, a durabilidade, o charme, a beleza. Então aí eu disse, então eu sou isso, então essa é a minha marca. E aí eu mudei já várias vezes de profissão, né? Já fui auditora da Receita Federal durante 27 anos, pedi exoneração, tinha um salário maravilhoso, pedi exoneração, fui advogar, fui dar consultoria, fui ser professora, escrever livros, fazer esses cursos todos, mas aí eu vi que na minha essência ela sempre foi igual, porque eu sempre soube que eu tinha isso. Então, eu tinha certeza de quem eu era sempre. E que eu chegaria em qualquer lugar. E eu tive o exemplo da minha mãe, que é outra coisa super importante, né? Você ter um exemplo. A minha mãe sempre dizia, minha filha, não existe não. Quando você quer uma coisa, vá atrás. Aí eu saí com isso. Então, quando eu quero alguma coisa, não adianta você me dizer não, que eu vou insistir por aqui, por lá, até conseguir, né? Então, isso é importante no mundo jurídico, porque, por exemplo, você tem uma tese que eu estava defendendo, que era o piscofins monofásico direito de crédito. Você não entende nada disso. Ai, que medo! Nossa, repete, como é que é pisco? Eu comecei a defender e só levava pau. Não, mas eu estou certo. Quando um dia eu vejo um advogado com a causa lá no STJ sobre o tema, e ele já tinha perdido numa primeira sessão. Aí eu fui lá falar com ele, só vamos nos juntar, que é outra coisa que tem que haver, essa colaboração nesse mundo novo. Né? É melhor a gente se juntar para ganhar do que tu perder só. Eles, vamos lá. A gente virou a tese e passamos a ganhar no STJ, no tribunal lá de Brasília. Então, veja só como é importante essa certeza que você tem do que você quer, de quem você é, ter essa autoestima. Tem gente até... Mary, tu tem over-autoestima. No dia que eu tinha autoestima, aí eu disse, olha, você está admitindo que é você que não está com nada. Porque se existe, todo mundo tem problema de autoestima. É melhor ter over do que
do que baixa, né? Sem Porque dúvida, sem dúvida. eu consigo realizar as coisas, né? Então, essa procura de modernidade é uma coisa assim, sempre está na minha vida, de fazer coisas diferentes, de inovar para trazer Se para o direito, reinventar, né? de reinventar para trazer para o direito. Então, quando esse olhar holístico é outra característica que o 5.0 vai exigir de você. Ou seja, você não pode chegar lá e dizer, isso aqui é uma separação, isso aqui é não pagamento de tributo. Sim, mas porque não pagou, esse tributo era devido, tá certo. Agora mesmo que está vendo essa questão de transação, a gente está fazendo um trabalho maravilhoso. O Tax Solution, né, no meu escritório, que é exatamente pegar os débitos do contribuinte. Então, outro dia tinha um contribuinte que estava devendo 100 milhões e a gente simplesmente pegou, revisto, não, 40 você não deve, vamos fazer a transação só de 60. Por quê? Estão lhe cobrando indevidamente. Mas ninguém tinha visto. Eu disse, mas vamos brigar por isso aqui, tá entendendo? Opa! Então, é essa visão da persistência, são características assim de mudanças. Mas se fosse destacar, eu era criatividade, flexibilidade, o senso de colaboração. Eu faço muito parceria com outros escritórios, o civilista, o penalista, o societário. Por quê? Porque eu sei que eu sou boa na minha área, sei a filigrana do negócio. E ele sabe da dele. Se eu for fazer a dele, eu sei, mas não vou fazer tão bem quanto ele. Então, essa colaboração, ela é importante para o meu trabalho, para o do outro, que são coisas que os advogados vão ter que começar a pensar nesse mundo novo, para ser diferente. Mary, você sabe que isso que você está falando tem tudo a ver, porque eu tenho atendo clientes de 20 a 73 anos, pessoas querendo se reinventar suas marcas. E só para quem está entrando agora, a gente está falando do novo mundo, dessa sociedade 5.0, mas principalmente o que a gente precisa fazer para a gente não entrar num pânico e se readaptar para esse novo mundo. E uma das coisas mais importantes, eu tenho muitos clientes advogados, casualmente, que estão buscando se reinventar. Eu acho, é uma perspectiva minha, porque eu fui publicitária 20 anos, fui alta executiva de empresas e resolvia fazer uma transição de carreira há 9 anos para trabalhar com desenvolvimento humano. E com esse meu trabalho do rebranding, que está dentro do conceito de lifelong learning, que a gente tem que ficar estudando e se reinventando o tempo todo, eu percebo que essa é uma profissão que traz uma tradição, traz um certo peso, muitas vezes. E uma maior dificuldade dos meus clientes advogados de se readaptarem, talvez por esse peso. E, na verdade, a advocacia é uma área de ciência social, né? Então, a mudança, ela tem que acontecer. E para você não trabalhar a sua marca de uma maneira que você expresse, seja comprado por isso, é fundamental olhar para o teu comportamento. Então, por isso que eu estou falando aqui das soft skills. Para você, se eu perguntar para vocês agora, como a Mary falou agora há pouco, se vocês que estão aqui agora, lindos, assistindo a gente, se eu perguntasse para vocês, se você fosse uma marca, que marca você seria? E a Mary começou a falar, por exemplo, que essa pergunta intrigou e ela começou a pensar em marcas Ferragamo, Chanel, ela é pouca porcaria, né? E aí ela foi percebendo que, na verdade, não é a coisa de ser uma marca VIP, mas é o que está por trás dessas marcas. A essência, né? A essência. Exato. Como elas se construíram, qual foi a trajetória delas. E não adianta só a marca ser bonitinha. Você tem que confiar nela, como a Mary falou agora há pouco. Então, isso também serve para todo mundo. Todo mundo aqui já deve ter pensado, se vocês fossem uma marca, que marca vocês seriam? E eu quero contar rapidamente um case de uma cliente, Mary, que não é advogada, é uma profissional de uma empresa, uma pessoa simples, mas muito inteligente e muito lutadora para crescer. E ela quer ser advogada. E eu perguntei, ela chegou muito alterada para um atendimento, muito nervosa, revoltada,
porque ninguém respeitava, porque ela todo dia saía de lá tarde, chegava cedo. E eu perguntei para ela, se você fosse uma marca, que marca você seria? E ela parou e falou, Bombril. Na hora que ela falou Bombril, ela percebeu o que ela estava fazendo com ela, que ela estava agindo de uma maneira pau para toda obra. 1001 utilidades, né? 1001 utilidades. E ela instantaneamente se tocou que ela não estava, na verdade, colocando limite no comportamento dela para que as pessoas a respeitassem. Então ela falou, meu Deus, sou eu que estou fazendo tudo errado. Falei, não, calma, não é fazendo tudo errado. Mas tem ajustes de comportamento importantes para você fazer no teu rebranding, para que a tua imagem da tua marca seja vista com o que você está dizendo que você sente. Que você é competente, que você trabalha muito, que você é uma pessoa que se esforça, que o seu trabalho entrega. E aí, só para terminar, eu perguntei, se você fosse uma marca, que marca você gostaria de ser? E ela respondeu, Omo. Falei, como assim Omo? Porque Omo é uma marca de qualidade, é uma marca que as pessoas respeitam, é uma marca que entrega. Se a mulher vai no supermercado e não tem Omo, ela vai em outro supermercado, mas não deixa de comprar a marca. Então, o que eu estou querendo dizer e o que ela instantaneamente percebeu? O que ela estava fazendo com ela mesma estava se desrespeitando e, obviamente, a marca que você expressa para o mundo é o que o mundo compra. Então, ela saiu da sala dizendo, agora eu sou homo, eu vou me reposicionar com qualidade, as pessoas vão entender porque eu percebi que eu é que não estava me respeitando. Então, eu achei incrível esse exemplo, e eu sempre dou esse exemplo, porque isso para os advogados é muito importante. É usar a tecnologia a seu favor e perceber, se você ficar perdido, você vai expressar isso. E se você se reconectar com a tua essência, com a tua verdade, para você exercer o que o mundo 5.0 precisa. Seres humanos que deem direcionamento para as máquinas e que usem a máquina para fazer o escaneamento de um contrato, mas poder interagir com o cliente de uma forma que lhe faça diferença. Porque esse mundo está pedindo diferença, porque tudo virou commodity. Regina, é interessante isso aí. Por quê? Porque muitos advogados, estudantes, etc., perguntam assim, mas como é que você chegou aí? E aí todo mundo pensa que é só estudar. Não, estudar nem tem que estudar muito. Não tem jeito. Isso aí é para todo mundo. Mas aí como é que você faz a diferença? Né? E esse mundo agora exige o quê? Ser proativo, ser dinâmico, pensar antes do cliente no que ele precisa. Quando ele chegar, você poder atendê-lo, sabendo exatamente como é que vai ser melhor. Mas aí vem a seguinte questão. Se, aquele exemplo que você deu, se ela era bombril, basta dizer, ai meu Deus, eu quero ser homo, e consegue ser homo? Eu acho que não, porque aí você tem toda essa mudança interna que você vai ter que fazer para você ter o seu posicionamento. Concorda? Por quê? Eu descobri que minha marca... Outro dia eu perguntei para uma pessoa e disse, você foi sua marca? Já fazendo rebranding. Que ótimo! Você está usando isso, sua malandrinha. Rebranding terceirizado, né? Aí a pessoa disse uma marca, eu não vou dizer qual é a marca da roupa, mas é uma marca, é barata, se acaba logo, não tem durabilidade, é mal feita na primeira lavagem. Eu disse, peraí, é isso que você quer ser? Perfeito. Aí ele parou assim e disse, peraí, você quer ser barato? Como é que você quer ser um profissional de sucesso, que você ganhe bem? Se você acha que você é barato, então você vai aceitar qualquer coisa. Né? Então, aí ele parou para pensar, sim, mas como é que eu vou mudar? Aí já não é comigo, que o meu rebrand terceirizado só chega até aqui. Né? Pode mandar me procurar, Regina Nogueira, e entrar no site do Instituto Internacional de Rebranding. Mandei seguir você exatamente porque você está fazendo cursos, dando palestras, né? E às vezes... mas você está fazendo online também, porque hoje está difícil fazer pessoalmente, né? Estou fazendo.
Mas muito... Eu tenho vários clientes na Europa, vários não, alguns clientes na Europa, nos Estados Unidos, e muitos que, inclusive, aqui em São Paulo, antes da pandemia, eles já preferiam fazer online por causa de deslocamento. Um executivo saía às 7 da noite da Faria Lima para vir até os Jardins, para o meu escritório, para poder ser atendido, ele pode realmente chegar atrasado. Então, ele preferia fazer por Skype, ou pelo próprio celular, por FaceTime, ou por telefone, porque funciona. O que é fundamental é que a pessoa queira esteja fazer uma aberto, né? transformação. Esteja aberto, porque você tem que estar aberto a todas as possibilidades, porque se você fica preso no que você está, você não sai do lugar, né? Então, essa questão de você estar aberto, adquirir habilidades. E uma coisa muito importante é habilidades diversificadas, né? Então, não ficar presa só, não, só vou ler livro de direito, só vou ler lei, só vou ler jurisprudência. Porque isso fecha a sua cabeça. Então, eu faço isso. Basta dizer que meu TCC, que mandei meu projeto TCC essa semana, é Em Busca da Felicidade, nada a ver com direito. Tem um colega que escreveu o livro Ótimo. Direito à Felicidade, né? O livro dele. Aí eu disse, não quero saber de direito à felicidade, não. Aí eu quero saber como é que se chega nessa felicidade. E uma das coisas importantes que eu vejo é a inteligência emocional. Né? Perfeito. Você, para o trabalho, seja no relacionamento pessoal, seja onde você for, até para comprar, para vender, para andar, em qualquer lugar que você esteja, você tem que ter inteligência emocional de você ter o equilíbrio, que é uma das características que o mundo 1.0 vai exigir muito, é exatamente o equilíbrio da tecnologia, o equilíbrio do relacionamento, de como botar essa tecnologia dentro de casa. E vem a questão das mídias sociais. Poxa, tem gente que tem horas no Facebook, no Instagram, nada contra, mas é perda de tempo ali, só olhando a vida dos outros, o que é que interessa isso aí? Né? Aí o pessoal não publica nada muito particular, eu digo, só publica casamento, aniversário, nascimento, minha netinha linda, para as pessoas saberem, o resto da minha vida não interessa a ninguém, eu não vou perder tempo com isso, tá entendendo? Eu vejo foco, gente... né? É foco, que enquanto você está horas lá no Instagram vendo a vida dos outros, linda, lá só tem vida linda e maravilhosa, ninguém não bota tragédia, não bota nada, né? Não que seja para colocar, mas todo mundo, às vezes a É pessoa uma tá, fantasia, né? cria uma fantasia e passa essa fantasia. Inclusive, no começo do Instagram, o pessoal ficava maluco, porque aparecia quantas pessoas tinham curtido, né? E quem não era muito curtido, começou a dar depressão. Aí o próprio Instagram retirou os likes lá, porque só isso aí está trazendo mais problema. Então, você vê como tem interferência. E o profissional, e aí vai também o seguinte, na vida você tem que fazer escolhas, né? Eu sempre digo, minha filha mais nova teve a nenenzinha dela tão linda. E aí o que é que acontece? Ela disse, não, eu quero ser mãe 24 horas, está lá sendo mãe 24 horas, está feliz ela, está feliz a neném, está tudo. E eu me sentindo assim, meu Fez Deus. um rebranding. Ela fez um rebranding próprio. Como eu devo ter sido uma mãe péssima, porque eu não fiquei 24 horas em cima das meninas. Mas seja o que for, já estão crescidas, né? Então, você pode ter sucesso não sendo uma profissional, não tendo muito dinheiro, são opções. Mas opções você tem que fazer de forma consciente, né? Exato. Não Isso porque... que você falou, consciente, é fundamental, porque ampliar a consciência, né, Mary? Qual é o nosso papel no mundo? Qual é o nosso papel na profissão? E eu queria colocar um case aqui, Mary, dentro disso que você está falando, do mundo 5.0, tem um case do que isso pode causar. Com a inteligência artificial, houve um caso de reconhecimento facial fora do Brasil, e uma pessoa, a internet detectou essa pessoa e prendeu esta pessoa como se ela tivesse cometido o assalto. E a inteligência artificial errou, não era aquela pessoa. Então, a gente também tem que começar a perceber, dentro do mundo 5.0, dentro da nossa marca, a gente ter essa ampliação de consciência de quem a gente é, de quem é o nosso papel, porque isso vai começar a acontecer mais. Esse erro, vamos dizer, da tecnologia. A máquina erra.
O Harari, ele fala, o grande problema é que as pessoas acham que as máquinas não erram. E as máquinas erram. E São, esse é um case que aconteceu. são alimentados por humanos. Se o humano erra, Exato. e uma coisa interessante que a pandemia deixou, que a gente sempre soube que existiu e ela escancarou, foi a desigualdade. Né? Exato. É outra coisa que o mundo 5.0 ele tenta usar essa tecnologia para reduzir essas desigualdades, essa diversidade. Né? Ou seja, nós temos um mundo com gente de várias raças, vários credos, várias culturas, etc. E aí, essa tecnologia tem que servir para isso. E você, como um advogado que trabalha exatamente na tentativa de levar à justiça, né, você tem que buscar minorar, reduzir essas desigualdades com seu trabalho. Né? Foi aí que eu me envolvi, você também é lá do Grupo Mulheres do Brasil, numa forma de contribuir à sociedade. Então, você também, o Mundo 5.0 existe, que você tem uma responsabilidade social, que você participe. Como é que você quer que as coisas melhorem na sua sociedade, no seu grupo, se você fica só criticando, que é outra coisa absurda, né? Que não leva ninguém à frente. Criticar, lamuriar, ficar lamentando, ai, porque em 1910... Pô, eu digo sempre o seguinte, você tem que olhar para o para-brisa, nunca para o retrovisor. Né? Você olha, aprende e acabou, você vai em frente, não fica lá atrás lamentando, não. Já aquilo já passou. Né? Então você tem que ir em busca da frente. E aí, esse mundo 5.0 eu achei fascinante. Por quê? Porque vai ser o desenvolvimento da tecnologia para lhe ajudar. Então, no escritório de advocacia, vai ser na gestão dos seus processos, na gestão do seu próprio escritório para facilitar os Na controles. autogestão, né? Na autogestão. Você se organizar o seu tempo. Né? Porque tempo vale ouro. Quanto tempo você está perdendo em coisas inúteis que você poderia estar utilizando? Mas, peraí, nada contra o ócio criativo, que é importante, né? Você não vai lógico. em leituras e etc. Mas você tem que saber se organizar. E aí, esse mundo do e-processo hoje para a gente, ele é muito interessante, facilitou demais a vida do advogado. Ele agilizou. Então, essa agilidade você tem que usar para outras coisas. Por exemplo, temas que estão hoje no mundo, várias profissões vão surgir para substituir na área do direito, área de compliance, área de tecnologia, gestão, engenharia jurídica, arquiteturas jurídicas, trabalho com Lautex, think designs. Então, são coisas novas que quem está saindo da faculdade teria que olhar. E quem já está, e, por exemplo, não está bem na sua carreira, está enfrentando dificuldade, muda, a vida é de mudança. Né? Então, você está sempre reinventando. E É o rebranding. É o rebranding. É o rebranding, pronto. Você rebranding a sua marca. Exato. Estou, por sinal, fazendo nada no meu escritório. Eu tinha uma marca conservadora, contratei o pessoal, estou fazendo um design super arrojado para ser diferente, mudar, porque isso refresca a cabeça da pessoa, faz você ver novas possibilidades e você criar novas coisas. Uma coisa interessante que é a jurimetria. Hoje, com esse sistema virtual, você consegue saber, por exemplo, o julgador que está com o seu processo, como ele vem julgando determinado caso, aí você já sabe, pô, nesse aí não adianta, perdeu. Ou então você olhar para ele e dizer, poxa, isso aqui ele não aceita, então eu vou rebater esse argumento dele, que é onde ele vai na causa. Então, hoje você tem já isso. Chama jurimetria? Jurimetria. Aí, veja, é a medição da jurisprudência. E aí, veja, exatamente. E aí você consegue saber os tribunais, as teses. Então, você já consegue hoje como você desenvolver a sua própria tese, ao invés de estar copiando tese dos outros. Né? Ou seja, interessante. Então, essa tecnologia vai facilitar. E aí, nisso é que você vai ser diferente da máquina. Você inovar com determinadas coisas. Né? O grande ponto é, hoje, tudo está comoditizado. Com a tecnologia, está totalmente aberto para todo mundo. Qualquer pessoa hoje pode resolver um contrato sozinha no seu computador e não passar por um advogado. Então, acho que o grande ponto aí que você falou é, primeiro, que essa nova era 5.0, que a gente está caminhando para ela, será com mais sustentabilidade.
E depois aqui a doutora Marcela Berger, que colocou aqui uma pergunta, ela falou, será que a humanização da tecnologia, na verdade, é a reumanização do ser humano para poder lidar com a tecnologia, olhando para a tecnologia não como um inimigo, mas como um serviço a seu favor, a favor da humanidade. Então, esse ponto... ajudar e para atender melhor suas necessidades. Ou seja, antes, se você tinha uma coisa muito complexa, etc., hoje a tecnologia vem para você para lhe facilitar. Exato. E essa é a mudança de mindset. É a tecnologia a serviço do homem, como a Rosiana, oi, Rosiana, está aqui falando para a gente. E faz parte, fazer só aqui uma parte, eu faço parte, a Mary também, a Rosiana também, a doutora Marcela, do grupo Mulheres do Brasil. A doutora Marlene, que também está aqui. O grupo Mulheres do Brasil faz parte desse olhar para o coletivo. A Mary falou agora há pouco da importância da gente sair um pouco do nosso egoísmo e olhar mais para o coletivo. Aliás, nunca se ficou tanto na varanda, o mundo começou a ser na varanda. E você sabe, Mary, eu até fiquei sabendo que quem trabalha com imóveis diz que hoje as pessoas precisam, elas só querem comprar imóveis com varanda. Porque o mundo agora virou a varanda por causa do Covid. Então, acho que o grande ponto aqui é o caminho do ser humano se reconectar com a sua essência, com a sua verdade. E, como eu estava falando, desse olhar para o coletivo, nós fazemos parte de um grupo que chama Grupo Mulheres do Brasil, que é www.grupomulheresdobrasil.org.br. E lá são 50 mil mulheres no mundo, isso está se espalhando, que é o quê? É um movimento da sociedade civil por um Brasil melhor, por um mundo melhor. Então, a Mary colocou esse ponto, e como a gente está caminhando para o 5.0, não tem mais espaço para a sociedade 5.0 se não tiver um olhar para o social. E vocês, advogados, e não advogados também, que estão aqui prestigiando a nossa conversa, esse Smart Talk, tem uma responsabilidade, eu acho que maior ainda, por esse olhar da justiça social e poder trazer para este mundo um trabalho relevante e que vai cada vez mais poder diferenciar essa categoria de vocês como pessoas que também vão auxiliar muito no crescimento das pessoas do lado humano. Porque hoje não dá mais. Por exemplo, a crise que a gente está vivendo com o Covid. Se você sair de casa sem máscara, não é que você está se prejudicando. Você está prejudicando mais as 30 pessoas que estão ao teu redor. Olha que consciência o planeta está chacoalhando a gente para olhar. E eu acho que vocês, advogados, têm um papel tão incrível nisso, de trazer... A tecnologia já está trazendo a sustentabilidade no sentido de trazer informação, mas vocês é que vão fazer a diferença usando o lado humano para poder lidar com os clientes que estão precisando ouvir o diferencial. Como o Harari falou, a gente acha que a máquina sabe tudo e o ser humano não sabe nada. É o ser humano que imputa as informações na máquina. Então, tem uma esperança aí de todos vocês, advogados, viu, doutora Mary? Para vocês também ajudarem a gente nessa nova justiça e nessa consciência de qual é o papel de vocês para esse novo mundo, esse lado humano, que vocês, como profissionais, podem contribuir muito nesse novo mundo. Desculpa, você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Agora é interessante, Regina, que as pessoas pensam, mas não dá tempo para eu me preocupar com o outro que eu tenho que dar conta do trabalho. Dá tempo, é uma questão de organização. É a mudança de cabeça para você se organizar, né? Ou seja, se planejar, né? Tem várias técnicas que lhe ensinam a se organizar, que dá para você fazer muitas coisas e evitar desperdício de tempo, né? Então, dá para você focar um pouco no social, a família que não pode ser esquecida, né?
Só tô com peninha que faz 4 meses que eu não vejo minha netinha. Vi com 5 meses ela... Ah, olha, esse lado humano é que é lindo. É isso que é a essência. Pois é, e não pode ser esquecido, né? Por conta do trabalho, do sucesso, do dinheiro, etc. Né? Sim, Então você sim. tem que buscar uma coisa mais global. E o tempo da gente acho que já está. Tá. A gente Mas tem eu mais quero uns dizer o minutos. seguinte, tem várias profissões novas que têm que ser olhadas. Porque se você ficar só aquela coisa, só faz casamento e separação, só faz contrato, só faz isso, você daqui a pouco o computador vai estar casando, batizando, fazendo tudinho no seu lugar, porque ele vai conseguir fazer atividades rotineiras, né? Exato. A sensibilidade, a sagacidade de você descobrir o que é diferente naquilo onde as pessoas não viram, é que vai fazer você ser diferente. Isso. E várias outras profissões, como proteção de dados, segurança cibernética, são direitos novos, o direito da tecnologia, que está abrindo um mundo de muitas coisas. Né? Marcela está dizendo aqui que o divórcio está em alta depois da pandemia. Mas para quem tinha um relacionamento bom construído, quem tinha relacionamento bom, aproximou ao invés de separar. Né? Então, a pandemia revelou isso. Quem não tinha uma consciência pessoal e estava em relacionamentos sem nem notar, ou seja, aí volta o autoconhecimento. Né? Por que você está nesse relacionamento, o pessoal ou do trabalho? Você tem que fazer essas perguntas para você e tem que, às vezes, buscar ajuda para você procurar, através de técnicas, né? Porque o outro estudou, descobrir isso. Outro dia eu estava, porque eu fui para a psicóloga, você foi, adoro ir para a psicóloga, você chega lá, fala, você vai embora, né? Ela lembra do que você disse, nem você, acabou. Olha, eu queria aproveitar isso que você está falando e dar uma dica. Como eu trabalho com desenvolvimento humano, se vocês quiserem saber mais sobre o rebranding, sigam aqui o Instituto Rebranding, o Personal Rebranding, e também a gente tem o site Instituto Internacional de Rebranding. Eu e a Mary já demos um curso lá o ano passado, que foi o que eu queria dizer, uma dica para você mudar teu estado mental, é começar pelo que você tem de melhor. O que você tem de melhor e de mais positivo que você pode oferecer para o outro? Você pode oferecer para o mundo, porque quando você tem o teu melhor, você está conectado com a tua essência, com o que você tem de melhor. E esse melhor você pode compartilhar. A gente está terminando, Mary. Eu quero agradecer assim muito a tua disponibilidade de tempo, a tua capacidade de se reinventar. Por isso que eu te admiro tanto, porque isso é incrível. Quando eu vi, hoje tinha 3 lives. Eu disse, meu Deus. Você está pior que a Luísa Trajano, né? Que tem 300 lives por Eu não dia. quero não, isso aí, né? Que foi outra coisa que eu já tenho live demais, a gente já não consegue ter tempo de ver tanta live, tanta coisa, né? Mas cada uma tem um ensinamento, essa cabeça aberta para o mundo, para a novidade, para as coisas, é que vai construindo em você. E você disse uma coisa muito importante. Olha para você com amor e com carinho, nas suas qualidades, nas suas virtudes. Porque se você ficar procurando os defeitos, vai encontrar muitos. Não que você não se analisar para reconhecer seus defeitos e tentar melhorar. Mas você tem que mudar. E para você mudar, você tem que começar vendo as suas qualidades. Poxa, eu sou boa nisso, então nisso aqui, o que é que eu posso contribuir? Isso, exato. E olha, a Paula Ribas fez aqui um comentário, como ficam as mulheres na era da sociedade 5.0. Paula, a mulher tem um diferencial incrível, que ela só precisa tomar consciência e colocar em prática, que é esta sensibilidade e a capacidade de lidar com 30 coisas ao mesmo tempo, e com isso ir ampliando a atuação. Então, eu acho que não só o lifelong learning, de ficar sempre estudando e reaprendendo e aprendendo, que é aprender, desaprender e reaprender, mas principalmente nessa reconexão com você, perceber que a tua sensibilidade pode trazer muita contribuição para um mundo melhor. E acho que esse é um dos motivos porque a gente está aqui. A sensibilidade, a intuição, que aí veja, as mulheres nesse mundo 5.0, elas saem na frente. Agora elas precisam se posicionar para sair na frente. Exato. Rebranding. Ela não pode ficar atrás, né?
Por quê? Porque muitas vezes ela fica numa timidez de se amostrar, como se diz aqui em Pernambuco, né? De se amostrar e termina perdendo espaço. Quando você tem a consciência de quem é você, você busca, porque, olha, é sensibilidade, é intuição, é criatividade, flexibilidade, que cá para nós a gente tem muito isso já dentro da gente, né? Já da É um nossa essência. diferencial. É um Diferencial diferencial natural. tá para a mulher. Aí eu volto a dizer que o Grupo Mulheres do Brasil ele está aberto também, agora está começando a possibilidade de homens. Né? Por quê? Porque o mundo é feito dos dois. E a gente não é contra homens, nós adoramos. Né? É a favor das mulheres. Mulheres, né? E aí, a mulher que souber se posicionar nesse agora, se construir, se reconstruir, se abrir para o mundo, se abrir para essas novas possibilidades e saber se posicionar, se conhecer, autoconhecimento é super importante. O que é que você tem de bom, o que é que você precisa preencher. Por quê? Porque a partir daí você vai dar um salto quântico, né, que está na moda também. É. Mary, muito, muito obrigada. Todo Eu me mundo que sinto fica. muito honrada Eu de que estou honrada. de ter tido esse Curioso. papo com você. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo, mandando beijinho, coraçãozinho. Foi tão rápido passando os nomes que nem deu para ler. Mas, gente, olha, a gente está aberto. Vamos conversar mais. Adorei nosso papo virtual. Eu também, ótimo. Porque E eu sempre... queria dizer que esse papo vai estar no IGTV, se vocês quiserem rever. E eu queria finalizar essa conversa com uma frase maravilhosa do Mário Quintana, que é: o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então, vamos nos reconectar, perceber que a gente não está aqui nesse mundo por acaso e que a gente tem um papel para exercer. Regina, como tem um minuto, eu também vou terminar com a frase de Sartre. Boa! Sartre dizia assim: não interessa o que lhe acontece, interessa o que você faz com o que lhe acontece. Né? Perfeito. Pessoal, sensacional. Muito obrigada pela presença. Mary, muito obrigada. Gratidão. E uma ótima quinta-feira para todo mundo. E um bom final Beijo enorme. Tchau, beijo.